pessoa amada. Quem ama não consegue entristecer, mas procura agradar, caminhar na mesma estrada. Quem ama gosta de ouvir a voz, gosta de falar a sós, se possível o dia inteiro. E quando esse amor não acontece, confiança não merece, não é amor verdadeiro. Você ama Jesus, gosta de andar com Ele, gosta de ouvir sua voz, conversar com Ele a sós e ouvir os seus conselhos. Ele caminha contigo, Ele entra onde tu entras. E se isso acontecer, creia no que vou dizer, esse amor é uma bênção. Quem ama não gosta de dividir, não tem forças pra atrair a pessoa amada. Quem ama, se possível, doa sangue e até a própria vida, não se recusa a nada. Quem ama gosta de ouvir a voz, gosta de falar a sós, se possível o dia inteiro. E quando esse amor não acontece, confiança não merece, não é amor verdadeiro. Você ama Jesus, gosta de andar com Ele, gosta de ouvir sua voz, conversar com Ele a sós e ouvir os seus conselhos. Ele caminha contigo, Ele entra onde tu entras. E se isso acontecer, creia no que vou dizer, esse amor é uma bênção. E se isso acontecer, creia no que vou dizer, esse amor é uma bênção. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus amados irmãos, quero nesse momento abençoar a todos vocês no mundo inteiro e anunciar a todos vocês um capítulo da Bíblia Sagrada que fala sobre o amor, né, irmãos? Eu preguei há dias atrás sobre o amor, mas o amor de Deus, irmãos, a gente tem que explicar bem explicadinho para que as pessoas entendam, né? Porque tem pessoas que não entendem e às vezes perguntam da gente, né? E a gente, do mesmo jeito que ouve perguntas, através de uma ou duas pessoas, a gente sente, irmão, de explicar
sobre João 15, versículo 12 em diante. Veja bem, João 15, versículo 12 em diante. A palavra do Senhor diz assim, irmãos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Preste atenção, viu, irmão? É muito profundo. Eu sempre gosto de ensinar, irmão, a palavra do Senhor de formas que você possa entender. Porque tem pessoas que não entendem, irmãos, e a gente tem que explicar certamente em mínimos detalhes para que você receba a tua mensagem que você queria ouvir, né? Você queria ouvir essa mensagem de formas que você pudesse entender ela, né? Então, meus irmãos, quando Jesus fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Jesus está falando, irmãos, do amor espiritual, porque a Bíblia, irmão, ela nos ensina sobre o Espírito, irmãos. Tudo relacionado ao Espírito de Deus. Ele é espiritual, ele não é carnal e ele também não é mundano, né, irmãos? Porque muitas vezes a gente prega essa palavra e mostra muitos capítulos e versículos da Bíblia Sagrada para que você entenda melhor, irmãos, para que você não tenha dúvida, para que você possa servir ao Senhor, irmão, de maneira que Ele se agrade, né, irmãos? Porque nós temos que servir a Ele de uma maneira para que Ele se agrade daquilo que a gente tem feito por Ele. Em toda maneira de viver, né, irmãos? Então esta palavra é uma espiritual. Veja só, assim como Ele nos amou, olha só, Ele está dizendo que nós temos que amar igualmente a Ele, da forma que Ele nos amou. E Ele, irmãos, diz em sua palavra, sede meus imitadores, né? E o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, irmãos, como é que a gente pode amar os nossos irmãos assim como Jesus nos amou? É pelo Espírito, irmão, não pela carne, né? Eu havia dito na última pregação que eu fiz que esse amor, irmão, carnal, ele não é de Deus, ele é diabólico. Porque ele mata, né? O amor carnal, irmãos, ele é um amor que mata. Porque ele ama a carne. É como se fosse um vício. Uma pessoa viciada em alguma coisa que é capaz de fazer tudo, irmãos, para manter o seu vício. Então o amor carnal, irmão, é um vício. Propriamente, na verdade, ele não é amor. É um vício, é uma paixão carnal, é uma paixão diabólica, que é capaz, irmão, de destruir a vida de uma pessoa por causa dessa intimidade da carne. É horrível, irmãos. O amor carnal, né, que muitos chamam de amor, mas eu creio que não seja amor, irmãos. O verdadeiro amor é aquele de Cristo. Ele disse, sede meus imitadores. Jesus falou, sede meus imitadores. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Amor espiritual, irmão, não é carnal. Vocês entenderam? É só para que vocês agora tirem dúvidas, porque nem todos, irmãos, leem a Bíblia Sagrada, nem todos. São poucas pessoas, irmãos, que leem a Bíblia Sagrada e buscam o entendimento, né? Então eu quero aqui avisar a todos vocês, meus irmãos,
que a gente prega esta palavra, irmão, mas não é para a gente se engrandecer, ou se envaidecer, ou se aparecer. Não, irmãos. É porque nós estamos nos últimos tempos, irmãos, e Deus está usando muitos homens e muitas mulheres para pregar a verdade, irmão, porque o evangelho está todo distorcido, irmãos. Todo distorcido por a pessoa que prega esta palavra não saber interpretar a vida, irmãos, verdadeira, que é espiritual e não carnal. Você pode observar, irmãos, que a Bíblia fala que comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Do mesmo jeito, irmãos, que aconteceu ou que aconteceram nos dias de Noé, vai acontecer também agora na vinda do Filho de Deus. Ou seja, comiam, bebiam, casavam-se, né? Davam-se em casamento. E aí chegou Jesus e levou a sua igreja. Aí, irmãos, a palavra de Deus diz assim: assim como foram nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. E aí, meus irmãos, existe um percentual de salvação com relação às pessoas que foram salvas na época. Porque naquele tempo, irmãos, eu creio que não tinha 1 milhão de pessoas na Terra. E de Noé para cá, irmãos, agora são bilhões, não é milhões, são bilhões de pessoas na Terra. Quem sabe trilhões, né? Porque a palavra do Senhor fala sobre Abraão, né? Que a Bíblia diz que Abraão, a descendência dele, era como areia do mar e estrela dos céus, né? Aí, irmão, se a gente não entender essa palavra, a gente vai achar que é uma loucura o que está escrito sobre isto. Já pensou, irmão, a areia do mar e as estrelas do céu? Mas é porque, irmãos, quando há entendimento, irmãos, verdadeiro, você entende. Quando há entendimento. Porque, irmãos, você sabe perfeitamente que o homem possui milhões, quem sabe bilhões, e a mulher também, de seres que ainda vão lutar no útero da mulher para nascer um, às vezes nasce dois, às vezes nasce até mais de dois, né? Mas aquilo ali, irmão, tudo é contado diante de Deus, porque são seres espirituais. Enquanto eles não nascem, é contado como seres espirituais. E eles, irmãos, são descendentes de Abraão. Veja bem, esses seres humanos que não nascem, mas eles existem. Em cada pessoa, irmão, são milhões e milhões, bilhões, quem sabe, né? De seres que poderiam nascer ao longo, irmãos, desta vida aqui. E se não nascer, para Deus existe. Para Deus existe. Por isso que nós temos que observar, irmãos, a palavra de Deus pelo lado espiritual. Se nós olharmos para o lado carnal, a gente vai achar, irmãos, que esta palavra não existe. Tem muita gente que acha que alguém inventou estas coisas na Bíblia Sagrada. Mas você pode, irmão, notar, observar, né? Para quem estudou, por exemplo, o médico, que estudou sobre isto, que conhece as coisas
tanto da mulher como do homem, a fundo a respeito dessas formações de seres no útero de uma mulher. Como é que elas vêm? Se elas vêm de milhões, bilhões, porque você sabe que a luta, irmãos, é muito grande para nascer um. Você sabe disso, que para nascer uma pessoa, há uma luta muito grande dentro do útero da mulher, e só um vence para poder nascer. Mas são muitos, são milhões, bilhões, né? Então, o que foi que Deus disse para Abraão? Que a descendência dele seria como a areia do mar e as estrelas do céu, irmãos. Por quê? Porque você já pensou, irmão, cada homem produzir trilhões de seres humanos junto com a mulher para poder nascer? Eu não sei se você já estudou sobre isso, mas isso aí, irmãos, é muito profundo, isso aí vai muito longe, né? E a luta é grande dentro do útero da mulher para nascer tanta gente. Então, irmãos, tem que entender a Bíblia. Se nós não entendermos a Bíblia, irmãos, a gente vai levar este assunto para o lado da incredulidade, né? Porque muitos se tornam, muitas vezes, se tornam incrédulos, porque muitas vezes, irmãos, eles não acreditam nisto, né? Mas aí a pessoa que, por exemplo, já estudou na ciência, estudou para medicina, e passou por esses estudos do homem e da mulher, né? Você sabe perfeitamente que são, irmãos, uma quantidade enormes para nascer um somente. São quantidades enormes, irmãos, são milhões, quem sabe bilhões, trilhões, né? Para poder nascer um feto, né, no útero da mulher. Então há uma briga, inclusive, já depois, porque essa luta vem de longe, né, irmão? Essa luta. E estes seres humanos, irmãos, cristãos, eles vêm desde a fundação do mundo. Agora, nem todos, irmão, nascem, mas para Deus eles existem. Aí que está o detalhe. Quando Deus falou com Abraão, ele falou pelo Espírito, ele não falou na carne. Que a descendência dele seria como a areia do mar e as estrelas do céu, que são incontáveis, né, irmãos? Aí você pode, irmãos, analisar por esse lado, pelo lado espiritual, não pelo lado material. Pelo lado material só nasce um. Às vezes nasce um casal, né? Às vezes nasce 2, às vezes nasce 7. Muito difícil nascer 7 de uma vez só. Às vezes nasce 6, 5, 4, e por aí vai, né, irmão? Mas são milhões, bilhões, irmãos. Espiritualmente falando. É por isso que a descendência de Abraão, irmãos, é como a areia do mar. Já pensou você contar cada grão de areia do mar? Aí você tem uma certeza que isto não é material, que isto não é carnal, isto aí é espiritual. Então Deus falou com Abraão em espírito e em verdade. Não falou na carne, não falou materialmente falando, falou espiritualmente, até porque nós, irmãos, somos também espirituais. O problema é que o homem, por causa do pecado de Adão e Eva, eles passaram a ser pecadores também. Mas nós não éramos pecadores. Quando Deus fez Adão e Eva, eles eram espirituais, eles receberam o corpo de carne, o corpo carnal, depois do pecado, porque Deus disse para eles que se eles comessem do fruto proibido, certamente eles morreriam. E eles morreram, irmão. Como nós aqui também estamos mortos. Por quê? Porque essa nossa carne, ela vai morrer e vai apodrecer e volta ao pó da terra. Então nós somos, irmãos, já da morte. Não tem como, por causa do pecado de Adão e Eva. Mas vocês entenderam mais ou menos, irmão, o que eu estou falando a respeito da descendência de Abraão? Então ela é espiritual, irmãos. São bilhões, eu creio que são bilhões, né? Cada homem
contém bilhões de seres que, se fosse para nascer todos, era uma coisa. Como não é para nascer todos, porque é espiritual o negócio, então essa palavra foi dita para Abraão em espírito e em verdade, e não na carne. Você entendeu, né, irmãos? Então, meus amados irmãos, a gente aqui trouxe essa mensagem de João 15, do versículo 12, para que você, irmão, saiba que o amor de Deus, ele é espiritual, irmão, porque o amor carnal, que o pessoal chama de amor, né, que eu creio que não seja amor isso aí é um vício carnal, né? Até porque quando o homem vai casar com a mulher, ele já olha para ela já com desejo, né? Para poder casar, para poder possuí-la, né? Mas aí, irmãos, o amor de Deus, ele é diferente, ele não é carnal. Você pode observar, Jesus é o exemplo disso, Jesus Cristo. E Paulo, quando veio para os caminhos do Senhor também, ele viveu em espírito para poder ser salvo. Porque você sabe perfeitamente que a palavra do Senhor não mente, né, irmãos? Casavam e davam-se em casamento. Chegou o dilúvio e foram consumidos. Agora, os filhos de Abraão eram casados, mas aí, irmão, tem uma diferença. Eles serviam a Deus. Eles ajudaram na arca de Noé. Eles ajudaram a fazer a arca de Noé. Eles estavam ali dentro. E aí eles foram salvos também. Noé, sua mulher, 3 filhos de Noé e 3 noras, né? 3 noras, 3 filhos, a sua esposa e ele. 8 pessoas apenas foram salvos. Agora, meu irmão, minha irmã, você sabe perfeitamente que naquela época a Terra não tinha 1 milhão de pessoas. Isso significa que vai se salvar mais pessoas, porque, irmãos, de Noé para cá, a população do mundo, irmãos, se você calcular de Noé para cá, eu creio, irmãos, que dá de trilhões de pessoas, trilhões e trilhões, né, que nasceram, né, mas não chegam a ser idênticos à areia do mar. Desde lá de Noé, não chega a ser idêntico à areia do mar. Por quê? Porque eu estou explicando, irmão, para vocês que a descendência de Abraão, irmão, ela é espiritual. Até porque a palavra do Senhor, irmão, ela é espírito e verdade. Então eu não posso chegar aqui e falar carnal, porque se for carnal não tem como, irmão. Não tem como. Se você partir para o lado da carne, não tem como a descendência de Abraão ser igual à areia do mar. Você entendeu? Então ela é espiritual, essa palavra, irmão. Por isso que você não pode, muitas vezes, questionar as coisas de Deus, porque elas são espirituais, aí você pode, irmão, causar um grande pecado diante de Deus, né? Porque você muitas vezes não entende, né, as coisas espirituais, aí você fala de uma maneira que pode, irmãos, estar até blasfemando, né? Então eu falo aqui para você ter cuidado com isso, né? Agora, irmãos, esse amor, o próprio Jesus falou, ó, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como foi que Jesus nos amou? Não foi dando somente a sua vida, não, irmão. Ele exerceu um grande papel aqui na terra de fazer curas, né? De expulsar demônios das pessoas. Tinham pessoas, irmãos, totalmente endemoniadas, que matavam pessoas, né? Porque uma pessoa endemoniada, irmãos, ela mata. Porque o demônio está nela.
E por que o poder da carne, irmãos, é mais a favor do demônio do que de Deus? Porque os demônios, irmãos, quando usam a carne, é só para fazer o mal. E quando o Espírito de Deus usa a carne do homem, é só para fazer o bem. Por isso que há uma diferença daqueles que fazem o bem e daqueles que fazem o mal. Por quê? Porque o mal, irmão, ele prevalece. Aí você pergunta, mas por que o mal prevalece? Porque o próprio Jesus Cristo, irmão, você abrindo sua Bíblia, vai encontrar que o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, irmãos, Deus está se referindo ao homem, homem mundo, homem pecado. Você está entendendo? Aí por isso que ele falou, né? Que assim como foram nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Ó, comiam, bebiam, casavam-se, irmão. Ó, casar não é pecado. Mas eles casavam e faziam festas, levavam bebidas. Aí ficavam na carne, né, no poder carnal, dançando, pulando, se divertindo. E nessa hora, irmão, esqueceram de Deus. Aí quando o dilúvio chegou, eles ficaram. Enquanto que os outros filhos de Noé eram casados, quando chegou o dilúvio, eles estavam na arca trabalhando. Aí foram. Então é por isso, irmãos, que nós temos que estar, no dia que Jesus chegar, prontos, preparados. Tá bom, irmãos? Então vocês têm que se preparar, irmãos, todo dia, porque ele pode fazer uma surpresa. E a Bíblia diz que, assim como um relâmpago sai do Oriente e chega até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Você sabe perfeitamente que quando cai uma chuva muito forte e tal, você vê logo um relâmpago bem forte saindo do Oriente, chegando até o Ocidente. Ele está dizendo, a mesma coisa vai acontecer na vinda de Jesus. Ninguém vai esperar, é muito rápido, irmão, é como um relâmpago. É pá, pofo. Pá, chegou, levou. Não dá tempo mais nem de você pensar. Você está entendendo? Então é por isso que eu te peço, meu irmão, te prepara, minha irmã, te prepara, porque as portas da graça já está para se fechar, irmão. Fechando, com certeza ele vem arrebatar o seu povo. Agora, a gente tem que entender uma coisa, irmão, que neste corpo de carne nós não vamos subir. Mesmo que a gente seja arrebatado, nesse corpo de carne nós não vamos subir. O arrebatamento, irmãos, a carne tem que morrer, porque se ela não morrer, ela não sobe ao reino de Deus. Ela não sobe. Porque a Bíblia diz que a carne nem o sangue entrará no reino de Deus, né? Então nós vamos passar por uma transformação. Nosso corpo ficará, irmãos, glorioso. Nosso corpo será de glória para encontrar com o Senhor. E esse corpo carnal, ele não pode subir ao céu, tá bom, irmão? Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos vocês na paz do Senhor. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.